O Senhor tem sido tão bom conosco, Senhor. Obrigada por essa família, por esse casal, Senhor, que o Senhor colocou como colunas aqui nessa nossa congregação, que tem sido de extrema importância, Senhor. Nós te louvamos pela vida deles, Pai. Obrigada, Senhor. Eles têm auxiliado tanto o pastor Miranda. Eles têm sido nossos líderes, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela vida deles. E nessa hora, Pai, nós queremos te clamar que o Senhor continue derramando suas bênçãos na vida deles, continue sustentando eles, Pai, direcionando como o Senhor tem feito, abençoando eles na saúde, abençoando eles, Pai, nas emoções, nos relacionamentos, Senhor, familiares, com os de perto, com os de longe, Pai querido, nas finanças, em todas as áreas da vida deles, Pai. O ministério tão precioso que o Senhor colocou na mão deles, a célula que o Senhor confiou a eles, Pai. Abençoa, Pai, grandemente, continua abençoando. E nessa noite, Pai, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco através da boca da pastora. Usa ela, Pai, com toda a intrepidez, com toda a autoridade, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A célula azul, né, nós estamos substituindo a célula Shalom, né? E estamos antecipando, né, porque no dia 28 seria a vez da célula azul. E como o Camargo teve um problema, né, ele está passando por um médico agora, à parte da tarde, né, então pediram para substituí-lo, né? Então, na mensagem de hoje, está lá no livro de Atos, no capítulo 16, que nós vamos ler o versículo 16 até o 26. E eu coloquei um título aqui, olha, as circunstâncias como oportunidade para um milagre, né? Tem coisas na vida da gente, né, que a gente não entende, mas a gente vai entender depois que aquilo que nós passamos se torna uma bênção. A gente vai entender aquilo, né, como a providência de Deus, a mão de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos ler, então, Atos, né, 16. Então, vai falar assim, ó, a cura de uma jovem adivinhadora. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Segundo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo-os os senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites, e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os aguardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, os levou para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco,
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente sobreveio um tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Então, nessa passagem aqui, nós vamos ver, numa das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando Paulo, ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu dele ir. Aí ele teve uma visão, uma visão de um varão macedônio, dizendo assim: vem para a Macedônia, venha nos ajudar. Aí ele entendeu que ele teria que ir para a Macedônia, né? Então, lá, ele se dirigiu a Filipos, e encontrou uma mulher, né, chamada Lídia, né? Era uma mulher temente ao Senhor, né? E essa mulher se converteu, ela e a toda a sua família. E ali iniciou uma igreja, na casa dessa mulher chamada Lídia. E Paulo e Silas, sempre eles procuravam um lugar para oração. Quando eles saíam para orar, uma jovem o seguia. Essa jovem, ela tinha um espírito demoníaco, né, que falava por ela, adivinhava. E isso dava muito lucros aos seus senhores, né? Então ela falava assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Eles vinham gritando, ela vinha gritando atrás dele, essas palavras. E muitos dias, né, gritando. Aí Paulo, indignado com isso, ele, voltando-se para a jovem, né, a escrava, e ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, o que nós vemos aqui? Primeiro, quando o Espírito Santo impediu de Paulo se dirigir à Ásia, e ele foi para a Macedônia, porque ele tinha um plano de salvação, para alcançar vidas. Quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus? Em nossas orações, às vezes a gente só pede, e você não dá tempo do Senhor falar com você, né? Então, Paulo e Silas, Paulo não estava sozinho, tinha Silas, Timóteo estava junto, Lucas estava junto, então era uma viagem missionária. Então ele ouviu a voz de Deus, né? E nessa passagem aqui, do versículo 16 ao 18, a gente vê a cura, a libertação dessa jovem, né? Paulo, ele teve o discernimento de espírito, tá? Ele reconheceu em Lídia uma mulher temente a Deus, e ele reconheceu um espírito que estava por trás daquela jovem adivinhadora, né? Então, tinha discernimento de espírito. E nós, cristãos, temos que pedir esse dom ao Senhor, né? Esse discernimento de espírito, para não ser enganado pelo mundo. Porque as vozes do mundo, ela vem falar em você. E às vezes a gente dá ouvido ao homem e esquece de orar ao Senhor, pedir a direção do Senhor. Aí toma decisão errada, né? Muitas vezes a decisão errada que nós tomamos porque nós não consultamos ao Senhor. Às vezes, né, muitas vezes, né, a gente ouve, quando vem um problema, a gente corre para o homem, né? Corre para o amigo, corre para outro, né? E se esquece de orar ao Senhor e de buscar a direção do Senhor.
E nessa passagem ali, quando Paulo e Silas, por intermédio desta menina, né, desta jovem possessa, né, que ficou liberta, né, dos demônios que atuavam através da vida dela e que dava muito lucros aos seus senhores, por intermédio dessa jovem aqui, olha, por este caso aqui, é que eles foram presos e açoitados, Paulo e Silas. E imagine eles numa prisão, imagine eles, né, açoitados com varas, né? Eles rasgaram suas vestes, né, e açoitaram, né? E eles foram lançados na prisão. Não foram conduzidos, foram lançados, jogados. Ali fala assim, o cárcere interior. Então, tem o cárcere exterior, em que os presos ficavam, mas eles tinham liberdade de andar. E no cárcere interior, os presos, eles teriam que ficar acorrentados, né, amarrados, acorrentados, e em troncos. Então, né, Paulo e Silas, né, açoitados, né, as costas doendo, vergões, as feridas, né, muitas vezes sangrando, e eles estavam lá. Eles tinham tudo para murmurar, não tinham? Quando vem um problema para nossas vidas, a primeira coisa a gente não começa a questionar. Nós não questionamos Deus. Ai, Deus, por quê? Por que eu? Né? Por que isso acontece comigo? Não é isso? Né? Então, Paulo e Silas tinham tudo para murmurar. Tudo para questionar o Senhor. Mas eles não fizeram. O que eles fizeram? Oravam e louvavam ao Senhor. Então, nós temos uma arma maravilhosa, que é o louvor e a adoração. Nós temos o nome de Jesus, que é uma arma de defesa nossa. Né? O sangue de Jesus é uma defesa nossa. E o nome de Jesus é uma arma de ataque. Né? Então, Paulo ali, no versículo 18, ele usou essa arma, o nome de Jesus. Olha, o nome de Jesus Cristo, eu te mando, né? E retira-te dela. E o demônio saiu. Então, Paulo usou uma arma, que todos os cristãos nós temos, essa arma que é o nome de Jesus Cristo, o nome precioso de Jesus, né? Nós temos o sangue de Jesus, ele nos purifica, e nos lava, nos cobre, né? E o inimigo, ele vê o sangue de Jesus na vida do cristão, então ele não lhe toca, né? E os louvores, que é uma outra arma, né? O louvor, a adoração, a gratidão. Nós temos outra arma também, que é o amor. O amor, ele quebra todas as barreiras. O perdão também, ele quebra todas as barreiras, todos os argrilhões, ele quebra, né? O amor, o perdão, o louvor, a adoração e o nome de Jesus, né? E o sangue de Jesus. Então, nós vamos ver assim que Paulo, ele era o Saulo que perseguia a igreja. Né? Ele perseguia, ele levava as famílias, né? Conduzia para a prisão. Ele achando que era certo, mas ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Até que ele teve um encontro com Jesus, né? E a vida dele foi mudada. E Paulo, quando a gente vê lá em Atos 19, no versículo 11, a gente vai ver um pouquinho de Paulo. No versículo 11 ele fala assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e o espírito maligno se retiravam. Este era Paulo. Paulo que foi
que foi trabalhado por Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Ele se colocou nas mãos do Senhor, né? Esse mesmo Paulo, que até, né, os lenços e aventais dele curava os enfermos, né? Amém? Então nós vamos ver aqui, olha, muitos cristãos acham que a vitória é a ausência de sofrimentos e de problemas. Se nós temos vitória, é porque nós passamos por luta. Sem luta não tem vitória. Jesus, né, nunca falou que nós não teríamos nenhum problema nessa terra, nesse mundo. Que nós nunca sofreríamos de nada. Mas Ele nos prometeu uma coisa: a paz e o poder para a gente vencer. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Né? Então essa paz, né, quando a gente está atravessando, né, esses furacões da vida, esses terremotos da vida, né, essa paz, ela nos ajuda a atravessar. Porque a gente não se escabela, tá? A gente não chora, a gente não se esperneia, né? Mas a gente vai nessa paz do Senhor. E a paz de Deus, ela vem lá do coração. Ela nos ajuda a enfrentar todas as adversidades da vida. Ela nos ajuda. E quando a gente não tem essa paz, a gente vai correndo de um lado para outro, a gente não consegue dormir, o problema martela na cabeça dia e noite. Você não tem sossego, né? Mas quando a gente tem essa paz de Deus no coração, você fala assim: Senhor, eu quero a tua ajuda agora, me ajuda. Essa batalha que eu estou enfrentando, essa luta que eu estou enfrentando, Deus, me ajuda. Porque sem ti, eu não tenho forças. E o Senhor vem e fortalece. Amém? Sobre o terremoto, né? Esse terremoto que aconteceu. Precisou abalar os alicerces daquela prisão lá. Precisou cair aquelas cadeias, né, aquelas prisões, aquelas correntes, para que Paulo e Silas fossem libertos e todos da prisão. Né? Todos eles, todos aqueles presos também foram libertos através desse mover de Deus. Às vezes a gente não entende esse mover de Deus na nossa vida. Às vezes tem que vir um terremoto assim, que a casa cai, os tijolos todos caem no chão, o alicerce é abalado, para que possamos reconstruir a nossa casa, o nosso lar, da maneira como Deus quer. Né? O altar, ele tem que ser restaurado. Foi o caso lá da irmã Sônia. Passou um terremoto lá no lar dela. Um terremoto. Mas precisou um terremoto passar no lar dela para que a família se fortalecesse, para que a família desse as mãos para reconstruir uma nova história. Amém? Uma nova história. Ficam firmes no Senhor, que a vitória é grande. Tá? Nós não sabemos, nós não medimos o agir de Deus na nossa vida. Às vezes Ele tem que tirar alguém da nossa vida. Aquilo que está atrapalhando, aquilo que não é do agrado do Senhor, Deus tira. Né? E na quarta-feira nós tivemos também, né, na nossa célula, o Major Campos, né, da célula JPG, estava presente e ele testemunhou, falando assim que ele queria ser transferido para Marília, mas Marília não era o lugar.
Não era lá que o Espírito Santo queria que ele fosse. Aí ele permaneceu em Assis. Em Assis ele conheceu o Senhor. Olha o propósito de Deus. Ele não entendeu por que ele não foi para Marília, né? Hoje ele entende, né? Hoje ele entende que ele teria que ficar em Assis para ele conhecer esse Deus verdadeiro. Amém? A salvação veio para o lar dele, para a casa dele. A salvação, Sônia, veio para o seu lar. Amém? Restaurou a sua família, solidificou, fortaleceu a sua família em Cristo Jesus. Às vezes tem que ver esse terremoto mesmo, abalar-nos. Mas Deus nunca nos deixa só. Nunca nos deixa só. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é só um dia, não. São todos os dias. Né? Então Deus nos fortalece. Amém? E esse terremoto aqui, ele quebrou as correntes da incredulidade, ele abalou os alicerces do coração do carcereiro, né? E também de toda a sua família. A sua família foi salva através desse terremoto, né? Às vezes o terremoto, quando a gente passa por esse furacão, parece que não vai ter saída. Mas Deus já tinha escrito, Deus já sabia, né? Deus queria salvar e salvou esta família. Deus libertou a jovem, olha o propósito de Deus, né? Primeiro lá, Lídia, né? Foi salva ela, sua casa, né? Esses missionários ficaram hospedados na casa dela, começou ali uma igreja. E a jovem foi liberta do espírito maligno. E os presos foram libertos. E também o carcereiro, toda a sua família conheceram Jesus, né, a mensagem de Paulo e Silas. Foram batizados ele e toda a tua casa. Quando fala toda a casa, são os servos, né, os filhos, todos que estavam ali na convivência da família, eles foram salvos. Agora, como é o propósito de Deus, né? Deus precisou usar esse terremoto para libertar, né, o Paulo e Silas, né, e para salvar esse carcereiro. Se a gente ler lá em Atos 16, a gente fala assim, ó, Deus poderia, o Atos 16 não, Atos 12. Deus poderia fazer da maneira que ele fez no versículo 12, 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, e o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Aqui a gente vê que o anjo veio e tocou em Pedro. Somente ele. O que aconteceu lá, em Atos 16, precisou ter um terremoto. E esse terremoto, as cadeias caíram, né? E foram libertos o Paulo e Silas. Poderia ser assim, só ele, né? Só Pedro foi ali liberto, né? Se a gente ler também em Atos 5, 19, Atos 5, 19, vai falar assim. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aqui está na prisão dos apóstolos, quando eles estavam
falando de Jesus, pregando, testemunhando, eles foram presos. E na noite veio um anjo também, e as portas do cárcere, né, abriu, e eles foram libertos, né? Libertos pelo poder de Deus. E já no Atos 16, teve que ter um terremoto. Quantas vezes tem um terremoto na nossa vida, né? Na minha vida aconteceu um terremoto. Teve que vir um terremoto na minha vida para que eu me colocasse diante do Senhor. Eu, desde pequena, desde criança, eu tenho Jesus como meu único, suficiente Salvador. Desde criança. Quando eu vejo a Nina aqui, quando eu vejo a Ninha, eu era uma delas. Né? Então, eu conheci Jesus quando criança. E eu aceitei a Jesus como meu único, suficiente Salvador. Depois, na adolescência, a gente quer andar com os próprios pés. Né? Conhecedora da palavra, mas, sabe, a gente conhecia, mas não dava importância. E às vezes a gente também não ouve, né, os nossos pastores. Né, às vezes a gente não dá ouvido aos ensinamentos. E nessa época, eu comecei a namorar um rapaz, né, que foi para a igreja. Olha como que o inimigo age. Foi para a igreja, pediu batismo. Mas a luta começou na minha casa o dia que eu coloquei uma aliança de noivado. Aí a luta começou. Tá? Dominador, ciumento. Sabe? Então, passei ali dias, meses, anos, ali, numas trevas. E o Senhor me libertou. Me libertou. Nós casamos, né? Nosso casamento não durou nem 9 meses, não completou 9 meses, nem 10 meses de casados. Deus o levou. Agora entendo. Né? Quando a morte, ela vem, né? A gente não aceita a morte, mas é Deus afastando. Deus afastou. Deus tirou. Porque ele era policial e ele tinha um 38, né, 6 balas, e esse revólver dormia na nossa cabeceira. Muitas vezes, irmãos, ele colocava esse revólver engatilhado na minha cabeça e falava para ele assim, olha, eu só clamava ao Senhor, ele falou assim, para que Deus? Para que você está clamando a Deus? Aí eu ia orando, até que ela abaixava a arma, muitas e muitas vezes. Ameaças, 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 ameaças de morte, ameaça de matar meu pai, minha mãe, meu irmão, botar fogo na casa, me matar e se matar também. Tá? Mas Deus os tirou do caminho. Né? Hoje, eu glorifico ao Senhor. A morte, eu fui entender a morte depois de 5 anos. Né? Fui entender o trabalhar de Deus. Então, esse terremoto que vem na vida da gente, né, a gente não entende. Você vai entender depois. Né? Então, nesta noite, né, você que está passando aí por um terremoto, né, às vezes o alicerce, ele vai ter que se romper mesmo, para que nós construímos um outro alicerce. Né? Deus me deu um outro casamento, né? Um servo de Deus. E nas minhas orações eu pedia, Senhor, eu não quero nenhum crente de meia boca. É assim que eu falava com Deus. Eu quero um crente verdadeiro. E o Senhor preparou. Mas eu tive que esperar, meus irmãos, 21 anos. 21 anos eu tive que esperar. Então, a resposta do Senhor, ela vem no tempo dEle. Não vem no nosso tempo, não. Não vem na nossa urgência, não. Vem no tempo dEle. Né? Mas eu glorifico ao Senhor por tudo aquilo que eu passei. São experiências. Quando eu vejo
namorado ou namorada, namorando assim, uma menina, namorando alguém que não é cristão, aquilo já me gela por dentro, já passa um frio dentro de mim. Fala assim, oh meu Deus, que não caia, né, numa mesma cilada que eu caí, né? Mas glória a Deus que eu estou aqui, glória a Deus porque Deus tinha um plano na nossa vida, Deus tinha um plano aqui para Assis também, né? Eu morava lá em Campo Grande, né? Vim para cá, vim para Pedrinhas, depois eu conheci o Mauro, e nós nos casamos, e a gente está aqui em Assis, né? Então Deus sabe de todas as coisas, né? A gente tem que passar por um turbilhão para que você possa ser forjado o teu caráter, para que você possa ser alicerçada em Deus, né? Então, nessa palavra desta noite, você que está passando assim, por luta, você que está passando ali por esse terremoto, né, que está te abalando, não murmure, faça como Paulo e Silas, clame ao Senhor, louva, ora, e o Senhor vem com a sua providência. Porque nós como seres humanos, nós somos acostumados a apontar, né? Apontar um culpado, né? Ou se não questionar, porque eu, né? E coloca a pessoa, ela vai se tornando coitadinho por ela mesma, e ela vai lá no fundo do poço. Mas se você que está passando por esse problema, creia em Deus, tá? Creia em Deus, louve. Nós temos essas armas, irmãos, a arma da oração. Todo cristão tem essa arma, a arma da oração. Ore, entoe louvores, tá? Louvor de adoração é aquele louvor que sai do teu coração. Não importa se você é afinado, desafinado, mas aquilo que sai lá do seu coração, esse louvor que o Senhor agrada. Porque o Senhor, Ele nos conhece por dentro, Ele nos conhece o nosso coração, Ele sabe, Ele já escreveu a nossa história, né? Como nós estávamos, né, o irmão Major Campos, quando a gente estava lá na célula, né, ele falou assim, ó, Deus fala assim, vai, né? Vai, mas depois você vai ter que voltar. Aí, nessa volta, é com lutas, nessa volta. Mas fiquem firmes, não saia da presença do Senhor, não saia de Jerusalém, não saia da igreja, permanece firme. Todos os problemas que nós temos, tá? Deus tem uma solução. Porque a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Quando você coloca e levanta as tuas mãos ao Senhor e pede, né? E quando teve a mensagem de domingo lá do pastor Alcides, né? Quando a gente entrega, quando você entrega, esse entregar é maravilhoso. Eu já tive experiência com isso de entregar. Quando você entrega ao Senhor, aquilo se resolve imediatamente. É nesse entregar, né? Eu sempre conto que eu tinha uma casa lá em Ponta Porã para vender e não conseguia vender. Aí eu e meu pai, nós saímos para imobiliárias oferecendo a nossa casa para colocar. Eu já estava em Campo Grande, morando em Campo Grande. Já estava trabalhando lá. E não achava. Aí quando nós voltamos, eu só levantei minha mão e falei assim, Senhor, agora é contigo. No outro dia eu tinha que viajar para Campo Grande para o trabalho. E o Senhor começou a mover. Começou a mover. Isso era no final do mês de janeiro. Em fevereiro já veio um comprador. Já começamos a preparar os papéis. Em abril, a gente já estava lá em Campo Grande
e compramos a casa. Tá? Uma casa melhor do que a nossa que nós tínhamos. Então, esse entregar, esse se lançar nas mãos do Senhor, ele é algo maravilhoso. Eu fico maravilhada até hoje com esse agir do Senhor, né? Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando por luta, não desanima. Creia em Deus, permanece firme, usa todas as armaduras que Deus deu, use as armas que nós temos, que todos os crentes têm. Tá? Usa e permanece firme no Senhor. Eu quero orar agora, orar para os que estão assistindo o canal, né? Você está passando também por um problema, que o Senhor possa agir, né? Porque Deus fala, agindo eu, quem impedirá? O agir de Deus, ele é maravilhoso. Nós não sabemos, nós não medimos, né? E nós não damos receita, né, para Deus agir. Meu Deus age da maneira dele, com terremoto, abrir as prisões, as cadeias caírem, né? Então Deus age da maneira dele. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Deus glorioso, Senhor, que nessa noite, ó Pai, nessa meditação desta palavra, Senhor, ó Deus santo, Deus verdadeiro, Deus único, Deus maravilhoso, como Tu és belo, Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor, para conosco, Pai. Como Teu amor, Senhor, Ele nos envolve, Senhor. Como Teu amor, ó Pai, Ele nos engrandece, Senhor amado. Oh, Deus maravilhoso, porque Tu nos tem cuidado, Senhor, tem zelado. Oh, Deus maravilhoso, que Tu possa, ó Pai, operar grandemente em cada irmão, em cada irmã. Oh, Deus maravilhoso, aquele problema, Senhor, que eles estão passando, este furacão, Senhor, às vezes esse terremoto que aconteceu no seu lar, no seu trabalho, oh, Deus maravilhoso, na sua saúde, Deus maravilhoso, que Tu possa, ó Pai, com a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, ó Pai, restaurar o altar, restaurar esta casa, restaurar essa família, Senhor, com o poder da Tua mão, Senhor. Não é as nossas mãos, ó Pai, mas é a Tua mão agindo, Pai. Age, Pai amado, age na saúde, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, na família, no trabalho, em qualquer área, Senhor, que esse irmão, essa irmã está colocando, Senhor, diante de Ti, Pai. Que ele possa entregar somente a Ti, Senhor, e descansar em Ti, Pai. E esperar, ó Pai, o Teu mover, Senhor, nessas vidas, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por esta noite, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa noite fria que nós estamos aqui. Mas esses irmãos, ó Pai, nessa campanha firme, Senhor, nessa campanha do impossível, que possa, Pai amado, eles terem a vitória, cantar o hino da vitória, Senhor. Deus maravilhoso, porque eles estão colocando nesse ato de fé, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, abençoa, Senhor, a cada vida aqui, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.